A Associação Tocando em Frente tem o canal do Clube do Livro. Aqui você encontrará diversos títulos com acesso gratuito. Inscreva-se já e compartilhe. Seja bem-vindo e boa leitura! Garcia, capítulo 5. As primeiras cartas de Jorge foram todas à mãe. Eram longas e derramadas, entusiásticas, descuidadosas e até pueris. Descontada a escassa porção de realidade que podia haver nelas, ficava um cálculo que o coração de Valéria compreendeu. Era adoçar-lhe a ausência e dissipar-lhe as apreensões. Cedo se familiarizou Jorge com a vida militar. O exército, acampado em Tuiuti, não iniciava operações novas. Tratava-se de reunir os elementos necessários para prosseguir a campanha de modo seguro e decisivo. Não havendo nenhuma ação grande em que pudesse provar as forças e amestrar-se, Jorge buscava as ocasiões de algum perigo, as comissões arriscadas, cujo êxito dependesse de espírito atrevido, sagacidade e paciência. Esse desejo captou-lhe a simpatia dos chefes imediatos. O coronel que o comandava atentou nele. Sentiu-lhe a alma juvenil através do olhar brando e repousado. Ao mesmo tempo, observou que, no meio dos gozos fáceis e múltiplos do acampamento, convertido pela inação em povoado de recreio, Jorge conservava um retraimento monacal, um casto horror de tudo o que pudesse diverti-lo, de curar armas ou somente de pensar nelas. O coronel era homem de seu ofício, amava a guerra pela guerra, morreu talvez de nostalgia no regaço da paz. Era bravo e ríspido. O que lhe destoou a princípio na pessoa de Jorge foi o alinho e um resto de seus ademanes de sala. Jorge, entretanto, sem perder desde logo o jeito da vida civil, foi criando com o tempo a crosta de campanha. O desejo de trabalhar, de arriscar-se, de temperar a alma ao fogo do perigo, trocou os sentimentos do coronel, que entreveu nele um bom companheiro de armas e, ao fim de pouco tempo, procurou distingui-lo. Posto que Jorge falasse do coronel nas cartas que envia à mãe, não o dava como seu amigo, nem tinha amigos no acampamento, ou se os tinha, não os considerava tais. Ouvia confidências de muitos, animava as esperanças de uns, consolava as penas de outros. Nunca abria, porém, a porta do coração à curiosidade transeunte. Devia ser, entretanto, interessante uma página somente da vida daquele militar, jovem, bonito, abastado, que não ia ao teatro nem aos saraus do acampamento, que ria poucas vezes e mal, que só falava da guerra quando falava de alguma coisa. Um dia, um major do Ceará foi achá-lo sentado em um resto de carreta inútil, lançado em sítio escuso, ora a olhar para o horizonte, ora a traçar com a ponta da espada uma estrela no chão. "Capitão", disse o major, "parece que você está vendo estrelas ao meio-dia?" Jorge sorriu do gracejo, mas não deixou de continuar, nos demais dias, a traçar estrelas no chão ou a procurá-las nas campinas do céu. Os oficiais, arrastados pela simpatia, não lhe ficavam presos pela convivência. Jorge era, não só taciturno, mas desigual, ora dócil, ora ríspido, muitas vezes distraído e absorto. Era distraído, sobretudo, quando recebia cartas do Rio de Janeiro, entre as quais rara vez acontecia que não viesse alguma do Sr. Antunes. O pai de Estela regava com a água salobra de seu estilo a esperança que não perdera. As suas cartas eram epitalâmios disfarçados. Falava muito de si e muito mais da filha, cuja alma, dizia ele, andava singularmente triste e acabrunhada. Jorge resistia ao desejo de falar também de Estela.
Mais de uma vez, o nome da moça lhe caía dos bicos da pena. Ele o riscava logo, assim como riscava qualquer frase que pudesse parecer alusiva aos seus sentimentos. As que escrevia ao pai da moça eram secas, sem especial interesse, polidas e frias. Um dia, porém, antes de meado do ano de 1867, não pôde resistir à necessidade de segredar o amor a alguém ou proclamá-lo aos quatro ventos do céu. Ninguém havia ao pé dele que merecesse a confidência. Jorge alargou os olhos e lembrou-se de Luiz Garcia, única pessoa estranha a quem confiara metade do segredo que havia levado para a guerra. Os corações discretos são raros. A maioria não é de gaviões brancos que, ainda feridos, voam calados, como diz a trova. A maioria das pegas que contam tudo ou quase tudo. Já nesse tempo, o coração de Jorge padecera grande transformação. O amor, sem minguar de intensidade, mudara de natureza, convertendo-se em uma espécie de adoração mística, sentimento profundo e forte que parecia respirar a atmosfera mais alta que a do resto da criação. Ele mesmo disse na carta de Luiz Garcia, sem lhe denunciar o nome da pessoa, nem nenhuma circunstância que pudesse pô-lo na pista da realidade. Exigiu-lhe absoluto silêncio e contou-lhe o que sentia. Não importa saber quem é, disse ele. O essencial é saber que amo a mais nobre criatura do mundo e o triste é que não somente não sou amado, mas até estou certo de que sou aborrecido. Minha mãe iludiu-se quando supôs que meu amor achara eco em outro coração. Talvez desistisse de me mandar ao Paraguai se soubesse que essa paixão solitária era o meu próprio castigo. Era, já não o é. A paixão veio comigo do que lhe ouvi na véspera de embarcar. E se não cresceu é porque não podia crescer. Mas transformou-se. De criança tonta que era, fez-se homem de juízo. Uma crise, algumas léguas de permeio, poucos meses de intervalo foram bastantes a operar o milagre. Não sei se haverei mais, porque uma bala pode pôr termo a meus dias, quando eu menos o esperar. Se a vir, ignoro os sentimentos com que ela me receberá. Mas, de um ou de outro modo, este amor morrerá comigo, e o seu nome será a última palavra que há de sair de meus lábios. Meu amor não sabe já o que seja impaciência, o ciúme ou exclusivismo. É uma fé religiosa que pode viver inteira em muitos corações. Talvez o senhor não me compreenda. Os homens graves ficam surdos a essas sutilezas do coração. Os frívolos não as entendem. Eu mesmo não sei explicar o que sinto, mas sinto alguma coisa nova, uma saudade sem esperança, mas também sem desespero. É o que me basta. Jorge releu o escrito e ora o achava claro demais, ora obscuro. Hesitou ainda algum tempo, enfim, dobrou a carta, fechou-a e remeteu-a para o Rio de Janeiro. Quando a resposta lhe chegou às mãos, preparava-se o exército para deixar Tuiuti. Jorge estava todo entregue aos cuidados da guerra, a sonhar batalhas, a acotilar mentalmente os soldados de Lopes. A resposta de Luiz Garcia dizia pouco ou nada do objeto da carta de Jorge. Compunha-se quase toda de conselhos e reflexões, dadas em linguagem sóbria e medida, reflexões e conselhos relativos quase exclusivamente aos deveres de homem e de soldado. Jorge esperava aquilo mesmo. Conhecia ainda que pouco o gênio seco e gélido de Luiz Garcia. Contudo, ficou momentaneamente desapontado e triste. Seria certo que nenhum coração simpatizava com seus secretos infortúnios ou suas venturas solitárias. Ao cabo de largos meses de separação, nem Estela pensaria nele, nem ele achava pessoa com quem partisse o pão das saudades, o último alimento de um amor sem cônjuge.
A consciência da solidão moral abateu-o um instante. Esvaiu-se-lhe toda a força acumulada durante aqueles meses e a alma caiu de bruços. Poucos dias depois, operou-se a marcha de Tuiuti a Tuiucué. Aqui se seguiu uma série de ações e movimentos, em que houve muita página de Plutarco. Só então pôde Jorge encarar o verdadeiro rosto à guerra, a cujo princípio não assistira. Figurou em mais de uma jornada heróica, correu perigos, mostrou-se valoroso e paciente. O coronel adorava-o, sentia-se tomado de admiração diante daquele mancebo que combatia durante a batalha e calava depois da vitória, que comunicava o ardor aos soldados, não recuava de nenhuma empresa, ainda mais arriscada, e a quem uma estrela parecia proteger com suas asas de luz. Notou ele uma vez, em um dos combates mortíferos de dezembro de 1868, ano e meio depois da carta de Luiz Garcia, que a temeridade do mancebo parecia ir além dos limites do costume e que, em vez de um homem que combatia, ele era um homem que queria morrer. A fortuna salvou-o. Fim do combate, recolhidos os feridos, repousados os corpos, o coronel foi ter com ele na barraca e achou-o tristemente quieto, com os olhos inchados e parados. O coronel não reparou nisso. Entrou a felicitá-lo pelo comportamento que tivera, ainda que um pouco excessivo. Jorge tinha-se respeitosamente erguido e olhava para o coronel sem dizer palavra. Este encarou-o e viu-lhe sinais de abatimento. Que diabo tem, capitão? Nada, respondeu o moço. Recebeu ontem cartas do Rio de Janeiro? Uma, de minha mãe. Está boa? De perfeita saúde. Nesse caso... O coronel parou e refletiu, depois continuou. Já sei o que é. O que é? Exclamou Jorge, procurando sorrir. Há de fazer-se, continuou o coronel. A coisa está a caminho, há de fazer-se. Não lhe digo mais nada. E bateu-lhe no ombro com um gesto que tanto podia dizer. Sossegue, capitão. Como? Parabéns, senhor major. Jorge entendeu esse trocadilho gesticular e apertou as mãos do coronel, agradecendo-lhe não o posto que lhe anunciava, mas a afeição que lhe tinha. O coronel encarou-o paternalmente alguns minutos. Subir, não sonham com outra coisa, rosnava ele consigo. E saiu. Jorge ficou só, acendeu um cigarro que não pôde fumar até o fim. Depois sentou-se, desabotoou a farda, tirou uma carta, abriu-a e releu algumas linhas do fim. A carta era de Luiz Garcia. Dava-lhe notícias de sua mãe, que por motivos de doença fora tomar águas a Minas, e rematava com estas palavras assombrosas. Resta-me dizer-lhe, se alguma coisa lhe pode interessar minha vida, que sábado passado contraí segundas núpcias. Minha mulher é a filha do senhor Antunes. Sua mãe serviu-nos de madrinha. Com os olhos fitos nessas poucas linhas, Jorge parecia alheio a tudo mais. O papel, recebido na véspera, estava amarrotado, como se lhe passara pelas mãos durante um ano. Olhava, relia e não podia entender. Quando chegava a entender, não podia acreditar. O casamento de Estela era, a seu ver, um absurdo, mas após os intervalos de dúvida, a realidade apossava-se dele. A razão mostrava-lhe que semelhante notícia devia ser certa. No fim de 2 dias, tinha ele compreendido alguma coisa do silêncio de sua mãe. O motivo era, sem dúvida, o mesmo que a impelia a mandá-lo ao Paraguai. Nunca lhe falara de Estela, nem do casamento de Luiz Garcia. Silêncio calculado para de todo extinguir em seu coração os derradeiros murmúrios de um amor sem eco. Jorge sentiu então um fenômeno próprio de tais crises.
um movimento de ódio a todo o gênero humano, desde sua mãe até o seu inimigo. Tornou-se descortês, violento, deliberadamente mau, efeito transitório ao qual sucedeu um abatimento profundo. Ferido daí a dias em Lomas Valentinas, retirou-se por alguns meses do exército, cujas operações só continuaram depois de meados do ano seguinte. Jorge teve parte nas jornadas de Pirebibuí e Campo Grande, não já na qualidade de capitão, mas na de major, cuja patente lhe foi concedida depois de Lomas Valentinas. No fim do ano, estava tenente-coronel, comandava um batalhão e recebia os abraços de seu antigo comandante, contente de o ver sagrado herói. Um acontecimento inesperado e desastroso veio ainda golpeá-lo cruelmente logo depois de março de 1870, quando, acabada a guerra, estava ele em Assunção. Valéria falecera. Luiz Garcia lhe deu essa triste notícia, que ele antes adivinhou do que leu, porque as últimas cartas lhe faziam pressentir o lúgubre desenlace. Jorge adorava a mãe. Se só a contragosto viera para a guerra, não é menos certo que esta o cobriria de louros e que ele os quisera depositar no regaço de Valéria. O destino decidiu por outro modo, como se quisesse contrastar cada um de seus favores, fazendo-lhe sangrar o coração. No fim de outubro, volveu ao Rio de Janeiro. Tinham passado 4 anos justos. Penetrando a Barra e descortinando a cidade natal, Jorge comparava os tempos, as angústias e as esperanças da partida com a glória e o abatimento do regresso. Não se sentia feliz nem infeliz, mas nesse estado médio que é a condição vulgar da vida humana. Comparava-se ao mar daquela manhã, nem borrascoso nem quieto, mas levemente empolado e crespo, tão prestes a adormecer de todo como a crescer e arremessar-se à praia. Que aragem sonolenta ou que tufão destruidor viria a roçar por ele a asa invisível? Jorge não o perscrutou. Trazia os olhos no passado e no presente. Deixou ao tempo os casos do futuro.